Meu nome é Fernando Veronês e é muito bom estar de volta. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Que Jesus, o nosso mestre e amigo, esteja conosco através dos nossos amigos espirituais, nos orientando em mais essa ocasião de aprendizado. Bem, você que está me acompanhando aqui já sabe que estamos fazendo uma série de mini palestras com o objetivo de divulgar, conversar e refletir um pouco mais sobre as leis morais. As leis morais estão contidas no Livro dos Espíritos, em sua parte terceira. Nessa parte do livro básico da codificação espírita, Kardec nos oferece a possibilidade de conhecermos as leis morais, as leis divinas ou naturais, estabelecidas pelo Criador e que regem as nossas relações com Deus, com o nosso próximo e abrangem todas as circunstâncias da nossa vida. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Jesus já nos ensinou essas leis, mas empregava na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se importante agora que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, porque poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. E para que ninguém possa alegar ignorância e para preparar o reino do bem que Jesus anunciou, os Espíritos vêm nos trazer de forma clara o ensino que faltava ao homem para alcançar a felicidade, uma vez que o homem só é infeliz quando se afasta da lei divina ou natural. E para tornar mais fácil a nossa compreensão, Kardec propõe uma divisão das leis morais em 10 partes, 10 temas, 10 assuntos, como preferirmos. Ele propõe estudarmos e refletirmos sobre a lei de adoração, do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, do progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e claridade. É uma classificação que, longe de ser absoluta, é uma forma didática para facilitar o nosso entendimento. Nós já falamos aqui das 7 primeiras e hoje vamos conversar um pouco sobre o capítulo 8º, a lei do progresso. Vamos lá, então? Bem, os espíritos foram criados simples e ignorantes, isto é, sem saber, conforme está na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que o animal, o desejo incessante de melhorar a sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. Às necessidades do corpo sucedem as necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Bem, isto tudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. E com o fim de esclarecer-nos e de nos fazer chegar à perfectibilidade para nos aproximarmos dele, de Deus, pelo conhecimento da verdade, Deus impôs ao homem o dever de progredir, de avançar em inteligência e moral. E é disso que trata a lei do progresso.
Através das múltiplas existências, vai o homem se adiantando. Quando retorna à pátria espiritual, conserva os conhecimentos que adquiriu e, assim, gradativamente, vai aumentando sua compreensão sobre quanto lhe falta ainda para alcançar essa perfeição possível às criaturas. E Kardec, nas leis morais, vai conduzindo as perguntas sobre a lei do progresso, relacionando o progresso do espírito ao progresso intelectual e moral. E logo de partida, já nos mostra que o homem não pode viver para sempre na infância. Sendo ele o homem perfectível e trazendo o germen do seu aperfeiçoamento, o seu destino é o progresso. Nos ensina que o estado dito natural, que podemos chamar de a infância da humanidade, é o estado primitivo e que a civilização é incompatível com o estado primitivo. Sabemos que o termo civilização é empregado para designar progresso. Portanto, na medida que as necessidades se modificam, o homem vai buscando formas de satisfazê-las e, com isso, desenvolve o seu intelecto, que, por sua vez, pode refletir também na melhoria da sua moral. Sendo assim, o estado natural é transitório e o deixamos através do progresso alcançado e da civilização. Vejamos a questão 776, que é a primeira, é uma das primeiras da lei do progresso. Pergunta Kardec: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? E a resposta: o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então vejam, são perguntas e respostas como esta que Kardec organizou neste conjunto do capítulo 8 para nos ensinar sobre a lei do progresso. Dentro desse conjunto, ele irá tratar dos seguintes aspectos do progresso material e moral: o estado de natureza, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Então, sigamos. O próximo tópico agora é a marcha do progresso. Mas quero antes repetir, não temos aqui a pretensão de detalhar pergunta a pergunta, até porque demandaria muito mais tempo. Tentamos aqui, neste humilde esforço, chamar a sua atenção para alguns aspectos da lei do progresso, visando despertar o seu interesse, para que posteriormente, com tempo, com atenção, com muita análise, você vá lá no capítulo 8º e mergulhe nessa leitura fascinante que é a leitura e o estudo do Livro dos Espíritos. Portanto, não perca essa oportunidade, combinado? Faça seus estudos, suas reflexões. Bem, a marcha do progresso se dá de forma gradual, de forma mais ou menos rápida, e isso depende da vontade do homem. E o homem, pelo seu livre arbítrio, pode atrasar a marcha do progresso, porém não detê-lo. Questão 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. E como isso acontece? Conforme o comentário que Kardec faz nesta questão, acontece, por exemplo, com o que ele chama por leis humanas más. Quando o homem faz leis que são incompatíveis com a marcha do progresso, isto é, em discordância com as leis divinas. Ensina, as leis divinas querem que todos participem do bem. Já as leis do homem, muitas vezes, ainda refletem a vontade
do mais forte em detrimento do mais fraco. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, encontramos: não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las penetrar dele no coração é a tarefa do Espiritismo. Então, o homem pode retardar o progresso, quando, como nos disse Kardec, cria leis em desacordo com o progresso moral. Mas o progresso sempre acontecerá. Aliás, cabe aqui chamar a atenção para outro ponto. Quando os espíritos falam de progresso, não estão falando apenas do progresso intelectual, mas também do progresso moral. No comentário à questão 785, Kardec nos ensina: há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. E na resposta à questão 780, já haviam registrado os espíritos: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, podemos perceber aí o caminho que precisamos percorrer. O da evolução intelectual, sim, que pode nos fazer compreender melhor o bem e o mal. Mas também precisamos nos ocupar da evolução moral, procurando desenvolver as virtudes nobres que irão compor nosso verdadeiro patrimônio espiritual, assinalando o nosso real progresso. Mas que pensar dos povos que resistem ao progresso, os chamados povos degenerados? Questão 787. Perguntou Kardec: não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Resposta: há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Letra A dessa questão 787. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? E a resposta: chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Letra B. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Resposta: tu mesmo o foste mais de uma vez antes de seres o que és. Olha que respostas, olha que ensinamentos, olha que atualidade. Se olharmos hoje para algumas nações, alguns povos que enfrentam problemas seríssimos, nos chamando à compaixão e à fraternidade, poderíamos, na nossa pequenez, nos atrever a querer julgar a Deus. Poderíamos pensar que estariam abandonados à própria sorte por Deus. No entanto, essas respostas e outras deste tópico sobre os povos degenerados nos levam a outro nível de entendimento. Vejamos o que ensinam os espíritos na resposta à questão 786. Abre aspas, porque a resposta é dos espíritos. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que constituíam
os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, quer dizer, daquela época, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficava vago e que também, a seu turno, terão um dia de deixar. Fecha aspas. Vejam que possibilidade de aumentar a nossa compreensão. Não é maravilhoso? No lugar de enxergarmos somente o sofrimento de alguns povos, temos a possibilidade, a partir dessa visão, de reconhecermos a sabedoria divina, que utiliza os recursos necessários a cada povo, a cada indivíduo, para o seu adiantamento. Assim, aquela morada que já não serve mais para uns se torna uma verdadeira bênção para outros. Mas é claro, para encarar tudo isso com a fé raciocinada que nos pede o Espiritismo, temos que primeiro incorporar a realidade da reencarnação, que, aliás, possibilita ao espírito o progresso contínuo por lhe permitir acesso aos mais diversos recursos em sua trajetória. Mas há quem diga que a civilização é a decadência e que, por causa dela, o homem sofre mais, porque cria necessidades que não tinha no seu estado inicial de sua jornada. Mas, como se lê na questão 790, a civilização representa, sim, um progresso, mas, porém, incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à madureza. E mais, que é irracional condenar a civilização e que antes deveria se condenar os que dela abusam e não a obra de Deus. Se a civilização não realiza todo o bem que lhe compete, é que os homens ainda não estão aptos e nem dispostos a alcançá-lo. Assim como todas as coisas, as civilizações possuem os seus graus. Não podemos esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Porém, esse é um estado transitório que gera males específicos. À medida que se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. Quando a lei de Deus constituir por toda a parte a base da lei humana, e o homem não mais distinguir seu irmão pelas suas posses, pela sua posição social ou por sua cor, então os povos praticarão a caridade e a civilização terá cumprido seu papel segundo os objetivos para os quais foi criada por Deus. Os maiores obstáculos, portanto, para que alcancemos aqui mesmo as condições ideais do chamado, entre aspas, paraíso, são o orgulho e o egoísmo, pois daí nascem todas as disputas, as discórdias, a competição que alimenta a paixão dos homens. Quando conseguirmos extirpar estes males em nós, refletiremos isso na sociedade, e então poderemos nos chamar civilizados. Até lá, seremos apenas povos esclarecidos, uns mais, outros menos, que não percorremos senão a primeira fase da civilização. Bem, e com isso chegamos ao último tópico desse conjunto de perguntas sobre a lei do progresso. E esse tópico Kardec chama de a influência do espiritismo no progresso. Vejam a questão 789. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta dos espíritos: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele, o espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor
que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então é isso. O Espiritismo tem essa tarefa, a de consolidar os ensinos do Cristo a respeito do amor e principalmente da vida futura. Levantando o véu lançado sobre o nosso destino depois da nossa desencarnação, ele tem o objetivo de nos acordar para a realidade, que somos espíritos em uma experiência terrena, e não o contrário. Mudar essa ideia de que somos daqui e vamos para outra realidade imaginária. Nós não somos daqui. Vamos sim voltar para a verdadeira morada, a pátria espiritual. E o nosso propósito aqui, o objetivo da nossa reencarnação, da nossa experiência aqui, é voltarmos melhores. E a lei do progresso nos ensina que estamos marcados, destinados a isso. Vamos progredir e vamos melhorar sempre. Agora, a velocidade desse progresso depende de cada um de nós. E esse voltar melhor é o quê? O nosso verdadeiro progresso, o progresso intelectual e moral, não só o progresso intelectual. Lembram-se daquela frase do Evangelho segundo o Espiritismo, lida acima? Fazer penetrar no nosso coração a caridade é a tarefa do Espiritismo. E há um outro aspecto que os espíritos trazem nessa resposta, a questão do preconceito. Eles dizem, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Alguém já imaginou o seguinte? Desencarna o cidadão, aportando na pátria espiritual o irmão benfeitor que nos recebe, pois todos queremos ou esperamos ser recebidos por um benfeitor, por um anjo, chega e pergunta primeiro, alto lá, você é do partido vermelho ou amarelo? Você é da cor branca, parda ou negra? Você é democrata ou republicano? Tem cabimento isso? Alguém imagina, concebe uma situação assim? Claro que não. E o Espiritismo tem essa tarefa também, de nos ensinar que a solidariedade, a fraternidade é que nos há de unir como irmãos. Mas poderia perguntar a alguém, já que é assim, por que não apressam os espíritos essa coisa toda? Por que não ensinam todos os humanos de uma vez? E Kardec fez essa pergunta também aos espíritos. Na questão 802, ele pergunta, visto que o espiritismo tem que marcar um progresso na humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até os mais incrédulos? E os espíritos respondem, desejaríeis milagres. Mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que o vissem? Não, não é por meio de prodígios, Kardec, que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Bem, diante dessa resposta, fica desnecessário qualquer comentário. É isso, está claro. De que queremos nos convencer? Qual o caminho queremos seguir? O da ilusão material, dessa felicidade efêmera
que perecerá com a finitude da vida terrena? Ou o progresso verdadeiro do espírito, que, compreendendo a realidade da vida espiritual, poderá alçar voos inimagináveis ainda para nós? Que essa pergunta possa nos ajudar nas nossas reflexões, não é mesmo? E se você gostou, tem muito mais. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, é possível aprofundar a nossa compreensão sobre a lei do progresso. No Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, onde está a lei do progresso, há muitas outras perguntas e respostas sobre esse tema que não colocamos aqui. Então, o convite é o de sempre. Pegue esses livros, estude, aumente a sua compreensão sobre esses temas, analise, reflite sobre cada ensinamento. É um exercício prazeroso, eu garanto. Então, que Jesus, em sua bondade, nos acompanhe a todos nesse objetivo de melhoria. Que Deus, nosso Pai, nos fortaleça. Até uma próxima oportunidade e muito obrigado pela sua atenção. Olá, boa noite, nossos amigos e irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. Meu nome é Ângela Cristina e hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez com muita alegria sobre Jesus, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje, especialmente, nós vamos tratar do capítulo 17, Sede Perfeitos, no tema O Homem de Bem. Nós estamos convidados todos os dias a nos tornarmos homens de bem. E a nossa pergunta hoje é: o que nós estamos fazendo para isso? Nós queremos ser homens de bem? Nós estamos atentos, nós estamos nos vigiando? E vamos aqui, o que seria ser perfeitos? Nós podemos ser perfeitos? Nós sabemos que perfeitos só Deus o é, e nós somos seres imortais, perfectíveis. Nós estamos para a perfeição que nos é possível neste momento de nossas vidas, de nossas encarnações. Então, dentro do que é possível, nós somos perfeitos? Aí vocês podem dizer para mim: Ângela, a perfeição não existe. Ok, ela não existe. Mas o que nós estamos fazendo para melhorar o que nós já somos, o que nós já temos, o que nós já conquistamos, o que nós já somos, né, hoje em dia? O que nós fazemos para melhorar? Nós temos a perfeição relativa. Nós sabemos disso, que eu acabei de dizer, que é o que está ao nosso alcance hoje, né? No início do capítulo, que não é bem o tema que vamos tratar agora, mas eu gostaria aqui de destacar, ele diz o seguinte, até para que possamos pensar sobre isso. Algo que nós achamos muito difícil quando o Evangelho trata o tema de amar os nossos inimigos, né? Amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que têm ódio e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, vamos falar de caridade? Vamos pensar caridade? Vamos viver a caridade? Este é um primeiro convite. Eu falei há pouco sobre nós queremos ser um homem de bem. O Evangelho traz uma lista completa e muito clara e muito simples. Hoje eu estou aqui com uma tradução de Herculano Pires e ele traz
assim, uma lista completa e muito clara e muito simples. E eu quero convidar vocês a hoje fazermos dessa conversa aqui uma conversa diferente. Quando para mim funcionou muito bem, há muitos anos atrás, essa leitura e essa reflexão, eu gostaria que fosse não para mim, mas que fosse para nós, hoje, juntos aqui, vermos o que Kardec coloca sobre ser um homem de bem. Nós temos a obrigação, como já espíritas, cristãos, conhecedores da verdade, conhecedores de Jesus, nós conhecemos os seus exemplos, nós temos a obrigação de hoje em dia vivermos de forma a refletir sobre isso, a orar e vigiar, a vigiar e orar, a nos conhecer para saber o que temos que melhorar, pensar em nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que cuidar de nós temos que nos conhecer. Certa vez, eu gostaria de contar para vocês que me disseram assim, num trabalho, no início de autoconhecimento: Ângela, lista todas as suas qualidades e lista todos os seus defeitos, seus traços indesejáveis. No início, você tem dificuldade em fazer isso. Você fala, puxa, mas qualidades, puxa vida, mas defeitos, mas tem, sempre tem. Então começa a listar. E depois, a gente acha que se conhece, né? Você peça a um amigo, 2 ou 3 amigos, que listem suas qualidades e seus defeitos. E depois peça a alguém que te conhece, mas um pouco distante, que liste as suas qualidades e os seus defeitos. Tenha coragem para ler, tenha coragem. E você depois cruza essas informações e se houver ajuda de um profissional, ótimo. Se não, serve para que você conheça quais as qualidades e as virtudes que batem, né, que todos enxergam em você ou não. E tenha a coragem de reconhecer os defeitos, os traços indesejáveis e comece a trabalhá-los. Este é um exercício sério, um exercício que pode nos ajudar muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um exercício que me ajudou. Quando eu lembro de Jesus, quando ele nos diz, vigiai e orai, nós temos que, e também conhece-te a ti mesmo, esse é um exercício obrigatório para nós, cristãos. Conhece-te a ti mesmo. Você é uma pessoa agradável para a convivência? Nós somos pessoas agradáveis? Pensemos aí, estamos falando sobre homens de bem. Homens e mulheres e crianças, homens de bem. Seres imortais, perfectíveis, espíritos que estamos vivendo uma experiência na Terra com o objetivo de evoluir, de aprender a amar, passo a passo, a caminho de Jesus. Lembremos disso. Então, qual esforço nós estamos fazendo? Qual o esforço no nosso dia a dia nós estamos fazendo para ser uma pessoa melhor? Nós estamos sendo bons cidadãos, bons motoristas, bons pedestres, bons funcionários, bons chefes, bons líderes, bons filhos? O que nós estamos fazendo do que Deus nos deu aqui nessa vida como possibilidades, como oportunidades nessa escola bendita para que nós possamos aprender a ser um pouquinho melhor? Lembremos de novo, vou repetir. Olhando para si, você se acha uma pessoa agradável? Você é uma pessoa que você gostaria de conviver com ela? Pensa no seu dia.
período da manhã, do bom dia até a noite. Você gostaria de conviver consigo mesmo? Faça esse exercício. E aí, nós vamos lembrar, né, da nossa força de vontade, do nosso empenho, do nosso esforço, porque nós já agora, depois de tudo que conversamos, depois desse exercício, dessa análise, imaginemos que nós já nos conhecemos o bastante, o suficiente para começar a trabalhar isso. E aí eu vou pensar, mas eu acho que eu sou uma pessoa ainda muito acomodada. Tá, mas você tem sido um bom cidadão, você tem procurado pagar as suas contas em dia, você tem cumprido os seus compromissos, você tem sido atento aos seus horários, você tem deixado as pessoas te esperarem, ou você tem se mostrado uma pessoa presente onde você deve estar presente? Você tem prestado atenção na sua saúde, no que é necessário para melhorar? Você tem prestado atenção na pessoa que convive com você? Dentro do possível, tem dado atenção a elas? Tem dado atenção a essas pessoas? Bom, e eu quero dar uma notícia boa para todos nós. Só depende de nós. Não depende do outro, não depende de outra pessoa. O que o outro vai fazer também é um exercício para que eu possa saber como eu irei reagir diante de tudo, das situações que chegam até nós todos os dias para nos testar, porque elas chegam para nos testar a paciência, a compaixão, a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Situações nos chegam todos os dias para testar tudo isso que eu citei agora. Como eu disse, Allan Kardec traz esse texto que por si só, né, é um texto excelente que por si só nos traz a consciência do que estamos fazendo, o que devemos fazer para nos tornarmos um homem de bem. E eu gostaria de usar esse tempinho aqui para que pudéssemos fazer isso juntos, porque nos fará, tenho certeza, muitíssimo bem. Então vamos lá, são trechos assim obrigatórios para o estudo de O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Reflitamos sobre isso. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Submete-se em todas as coisas à sua vontade. Aí lembremos do Pai Nosso quando nós dizemos: seja feita, Pai, a tua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Pensemos nas nossas economias, mas a economia espiritual, não a economia material somente, né? Coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Os valores, quais são os nossos valores? Quais são os principais valores? O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, torna a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar,
nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Façamos o bem todos os dias, até que esse fazer o bem se torne natural em nós e que não possamos pensar com egoísmo no que isso vai fazer bem para mim. Que isso seja uma consequência do bem que você faz, do bem-estar que você sente. Encontra satisfação nos benefícios, né? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Somos todos filhos de Deus, somos irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. O homem de bem, meus irmãos, compreende sempre que cada um de nós está num grau diferente de evolução, com experiências diferentes. Então nós temos que buscar compreender o outro. Toda vez que nós nos sentimos atingidos, que nós não sentimos que somos compreendidos, nós queremos que o outro faça de uma maneira, ele faz de outra. Compreenda que o outro é o outro, que tem suas experiências, que tem a sua história, que tem sua criação diferente. Então, compreenda sempre. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere suscetibilidade alheia, com seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar o sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Na prece, nós dizemos assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E nós perdoamos aos nossos devedores? Nós somos clementes ou nós pedimos clemência somente para nós? O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Ao exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Parece que nós estamos fazendo Pai Nosso aqui nesse texto. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Qual o lado bom da história? Qual a boa parte dessa pessoa? Porque todos temos a boa parte. Nós temos, o nosso irmão também tem. Estuda suas próprias imperfeições. Foi o que nós falamos aqui sobre nos conhecer e trabalha sem cessar para combatê-las, as imperfeições. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer: amanhã traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Que nós possamos ser melhores mais tarde, hoje, amanhã, do que ontem. Que nós tenhamos isso em nossas consciências. O homem de bem não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. E não se envaidece. O homem de bem não abusa dos bens. Ele tem nas suas relações sociais, o homem de bem encontra na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque somos todos iguais. Deus, somos todos iguais. Usa sua autoridade, o homem de bem, para erguer-lhes a moral
e não para esmagar com seu próprio orgulho aqueles que trabalham consigo. E o homem de bem, quando subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. Então, que nós possamos, dentro do papel que nós ocupamos, se eu sou chefe, que eu possa olhar o meu próximo e nunca com autoridade, com autoritarismo, mas com carinho, com amor, reconhecendo e extraindo o que o outro tem de melhor e sempre com muito respeito. E enquanto subordinado, que eu também reconheça que ali é o meu papel, que eu possa fazer o melhor que eu tenho já dentro de mim no papel que eu esteja cumprindo naquele momento. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Respeito. A palavra de ordem é respeito. Respeitar o outro, como eu gostaria de ser respeitado. E Kardec fecha da seguinte maneira: esta não é a relação completa das qualidades que distinguem um homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Meus irmãos, por que eu fiz questão de ler quase na íntegra esse texto? Porque muitas vezes nós lemos o Evangelho e nós passamos por alguns textos riquíssimos para nós e que pode nos ajudar a melhorar. O nosso ponto principal hoje, né? Se eu perguntar para um de vocês aqui, nós vamos falar: o que você sonha, o que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser feliz, eu gostaria de ter paz, eu gostaria de dormir bem, eu gostaria de ser uma pessoa melhor. E para que nós possamos ser uma pessoa melhor, um homem de bem, nessa escola bendita que é a Terra, né? Nós estamos no mundo, nós precisamos viver no mundo, sabemos que somos seres espirituais, mas nós estamos vivendo na Terra, que é uma escola bendita, e se nós estamos na escola, é porque nós temos algo importante para aprender. Não é à toa, não existe o acaso de estarmos onde estamos, de estarmos na família que estamos, de estarmos na instituição religiosa que estamos, no trabalho que estamos, né? Nós devemos florescer onde estamos plantados. Nós devemos nos tornar o homem de bem que nós desejamos ser ou que nós queremos que o outro seja conosco, onde quer que nós estejamos. Então, meus irmãos, não é sobre o final, não é sobre, quando eu desencarnar, para onde eu vou, para onde eu não vou, eu queria ir para um lugar bom, eu queria ser bem recebido, eu queria encontrar com fulano, com Beltrano, eu queria estar bem. Estar bem no final implica em estar bem hoje, implica em praticar o bem hoje, olhar para o irmão, entender que todos somos iguais, que somos filhos de Deus, entender que temos que ser pessoas compreensivas, temos que compreender. E isso é estar se esforçando para ser um homem de bem, fazer todo o bem que eu puder, todo o bem que eu for convidada a fazer, que eu possa fazê-lo, que eu possa estar pronto, que eu possa estar disponível a fazer. Chico e Emmanuel têm uma história muito bonita, né, e muito simples e significativa. Chico estava indo trabalhar e tinha horário. Chico, vocês sabem que era muito disciplinado, e uma senhora procurou por ele: Chico, eu queria falar com você. E nessa história, Chico estava atrasado, mas ele parou. Emmanuel falou: Chico, dá atenção a ela. E ela queria saber sobre um receituário que Bezerra, ela queria uma explicação, que Bezerra tinha passado a ela.
E Chico parou, deu atenção e seguiu para o seu trabalho. E Emmanuel fala para ele: olha para trás, Chico. Qual o efeito disso? Você se atrasou? Atrasou, mas deu atenção a uma pessoa que precisava de você. Qual foi o efeito disso? Ela estava lá: Chico, Deus te abençoe, Deus o ajude, né? Muito obrigada. Ele falou da boca dela, Emmanuel disse, saem luzes. Se fosse o contrário, ela estaria falando muitas coisas ruins e não estaria saindo as luzes que agora saem. Então nós temos oportunidade de uma simples atenção, nós temos oportunidade de ajudar materialmente, né? Nós temos ajudado no que podemos também, dando de nós mesmos. Nós temos feito alguma coisa nesse sentido diariamente, porque é um exercício, é uma prática que nos faz ser homens de bem todos os dias. E pensemos: eu gostaria de conviver comigo mesma? Eu estou sendo uma pessoa agradável? Pensemos nisso. Pode ser um início de um exercício muito bom. Richard Simonetti, eu tive o prazer, né, e a honra de ser sua aluna, de conviver com ele durante muitos anos, e gostaria de lembrar aqui, no final dessa nossa conversa, sobre uma obra, quando o Evangelho segundo o Espiritismo fez 150 anos, Richard Simonetti escreveu O Homem de Bem, em comemoração aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, convivendo com o Richard, sempre dizia para ele: Richard, você tem um objetivo muito claro de vida, de se fazer, de ser um homem de bem, né, durante toda a sua vida. Um homem disciplinado, um homem que pensava o bem, um homem que fazia o bem, não importa onde estivesse. Era esta a rotina, a vida de Richard Simonetti, de pensar o bem, de fazer o bem, de ser compreensão, de orar, de falar de Jesus, onde quer que ele estivesse, na sua prática. Era isso muito evidente. Então, muitas vezes a gente pensa assim, em situações que se passam conosco: nessa situação, o que será que Richard Simonetti falaria? O que será que Richard Simonetti faria? Às vezes, em outras situações, podemos pensar: puxa, nessa situação, Chico Xavier falaria o quê? Aí você pode dizer: nossa, mas isso está muito distante de mim. Tá, de mim também. A mim também é um pouco distante, mas é um exercício diário, é um convite que faço a mim mesma. Então, eu gostaria que fosse também um convite que você fizesse a você mesmo, meus irmãos. E para encerrar, no último parágrafo do livro O Homem de Bem, que eu os convido a ler, Richard Simonetti diz o seguinte, parafraseando Shakespeare, né? Ser ou não ser um homem de bem? O bom senso nos diz que é preciso lutar com todas as forças de nossa alma pela primeira opção, a fim de evitarmos perda de tempo na terra e sofrimentos depuradores no além. Então, ser ou não ser um homem de bem? Eis a questão. A escolha é nossa, meus amigos. A boa notícia é esta. Então, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por estar aqui conosco no Centro Espírita Amor e Caridade. E que essa conversa tenha nos tocado, tenha feito com que nós possamos refletir no que nós desejamos ser. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem em paz.